Atividade do curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, módulo 2, com as professoras Auricélia Moraes, Meiriane Pinheiro. Eixo 3. Práticas pedagógicas e mediação do professor. A importância de práticas pedagógicas inclusivas e a mediação do professor para o desenvolvimento do processo de aprendizagem significativo do educando. A educação inclusiva e educação especial é uma garantia de acesso, permanência e participação de todos os estudantes, independentemente de suas características individuais, incluindo aqueles com deficiência, segundo a BNCC. Direito à educação para pessoas com deficiência, buscando assegurar a inclusão e igualdade de oportunidades na rede regular de ensino, segundo a LBI. Segundo ainda a LBI, enfatiza a importância da avaliação individual de cada estudante para identificar suas necessidades específicas e garantir o apoio necessário para sua inclusão efetiva. Enfoque teórico. Segundo Débora da Inês, em termos de disseminação, a adoção da proposta de educação inclusiva, segundo Evans, 1994, as ideias de Vygotsky têm fornecido uma base para problematizar aspectos relativos ao ensino e à prática da educação especial, sobretudo no que se refere à elaboração de currículos de habilidades e estratégias pedagógicas no contexto da escola regular. Para Botia, em 2012, aponta que a escola regular, assim como as demais instituições sociais, está antes de tudo adaptada para um determinado padrão esperado de constituição psicofísica do indivíduo, realçando desse modo a tensão vivida por crianças com deficiência que apresentam diferentes ritmos e tempos de desenvolvimento em uma escola que não está organizada para lidar com a diversidade do funcionamento psicológico e humano. Ainda como enfoque teórico, diante disso, Rodina, 2006, afirma a importância de a educação especial e escolar implementar uma abordagem diferencial positiva, isto é, organizar um ambiente educacional com base na positividade do desenvolvimento, fornecendo condições adequadas à inserção das pessoas com deficiência nas experiências socioculturais inerentes à humanidade. Consideremos, por fim, a importância de orientar a atenção para as especificidades, não como impeditivas da ação pedagógica, mas como possíveis de serem trabalhadas por meio do gesto educativo marcado pelo compromisso social de humanização. Persiste o desafio em organizar o meio escolar com base nas possibilidades de desenvolvimento cultural e nas demandas específicas das crianças com diferentes deficiências, de modo a garantir mediações necessárias e recursos de apoio adequados para o processo de ensino-aprendizagem. Olá, dando continuidade, nós iremos ver agora sobre o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é um processo histórico e cultural que se realiza nos espaços que os seres humanos criam para a convivência social. Muitos desses espaços são instituições que se regem por normas e regulamentos, que têm objetivos e funções sociais e que são formadas por sujeitos que ocupam determinados lugares e assumem diversas posições ou papéis.
na nossa concepção, o que se ensina, o que se aprende, assim como os modos de ensinar e aprender estão relacionados a esses diferentes aspectos envolvidos na vida das instituições. E é nessa dinâmica que os sujeitos ensinam e aprendem que se configuram as relações de ensino. Na definição das relações de ensino na escola, podemos ressaltar a importância de refletir sobre a escola enquanto instituição e um lugar de desenvolvimento. Propomos voltar o nosso olhar para as práticas que se reproduzem em seu interior, buscando compreender como os modos de funcionamento institucional encontram se articulado às relações interpessoais e aos modos de aprender dos sujeitos, ou seja, como as práticas, as metodologias do professor irão auxiliar no desenvolvimento na relação interpessoal dos sujeitos. Daí são apresentados alguns exemplos de acordo com os estudos que foram feitos do texto sobre as relações de ensino na escola. Alguns exemplos de práticas em salas de aula. E a partir da observação desses exemplos, dessas experiências, foi possível ver que algumas salas de aula, apesar das suas particularidades de cada um, são diferentes nas suas formas de interação vivenciada entre os alunos e professores. Esses recortes nos levam a reconhecer práticas que estão presentes em muitas outras salas de aula, colocando em evidência algumas bem próprias à instituição escolar, como os modos de dizer e de organizar a participação dos alunos, a realização das atividades escolares, a indicação de determinados conteúdos e condutas e de comportamentos pertinentes a esse espaço, ou seja, o professor dita como se organiza o espaço da sala de aula, como ocorrem as atividades, que atitudes, comportamentos os alunos devem ter. E a partir dessa observação de como se dá a metodologia na sala de aula, é que a gente começa a focar na mediação do professor. A partir das análises dessas situações, foi possível pensar nos objetivos e na organização das atividades escolares de modo geral, ressaltando alguns aspectos implicados nas relações de ensino e mais particularmente as formas de mediação, ou seja, o que é o não dito, mostrado, perguntado, respondido, observado, discutido, isto é, o modo de fazer, de propor, de ensinar. Faz toda a diferença e está relacionado ao que se ensina. A partir dessa norma tão incorporada nas práticas escolares, é que muito frequentemente os professores eles esgotam seu tempo e a sua energia na tentativa de manter a disciplina, mal atingindo os objetivos de sua ação pedagógica, como, por exemplo, o trabalho com os conhecimentos sistematizados. Ou seja, muitas das vezes os professores estão focados em manter a sala em ordem, em manter a disciplina do aluno e não focam ali nas metodologias adequadas para que esse aluno se desenvolva, para que ele aprenda de forma realmente significativa na interação, na participação. E muitas das vezes, nesse padrão de manter a ordem da escola, da sala de aula, o professor deixa de dar a devida assistência, principalmente àqueles alunos que são público-alvo da educação especial, que necessitam ali de um suporte maior para se desenvolver e aprender. Daí a gente tem que muitos estudiosos analisam essas práticas escolares, né? E a contribuição de dos estudos sociológicos de Bourdieu sobre os modos de funcionamento das instituições e as práticas escolares nos mostram os meandros dos processos que legitimam e perpetuam as desigualdades, enfocando alguns mecanismos que colaboram para eliminar do sistema educacional, em diferentes momentos da sua trajetória, as crianças de famílias menos favorecidas social e culturalmente. Ou seja, a partir desses estudos, a gente pode ver que, de acordo com determinada metodologia do professor, ele acaba não facilitando a aprendizagem de alguns alunos, né? Aqueles que necessitam de um suporte maior na leitura, na escrita, ele acaba sendo deixado de lado por não ter os recursos adequados à sua participação na sala de aula, na rotina, né, da aula, no momento ali. Daí ele vai dizer que a escola privilegia um certo capital cultural, língua, valores, conhecimento, que a criança das classes desfavorecidas não possui
e que gera expectativas em relação ao seu sucesso escolar. E essas crianças, elas vão interiorizando um destino que aparece como previamente determinado, ou seja, muitas das vezes as crianças que são as crianças tidas como ideais, né, são aquelas que estão ali já com um conhecimento prévio, já tem a leitura, já tem uma boa escrita, são aquelas que participam, que interagem, enquanto que as demais que não agem assim são deixadas de lado. Daí o autor vai dizer que de forma contraditória, ao privilegiar determinadas práticas adequadas à classe média e alta, muito frequentemente o trabalho escolar com os alunos das classes populares não se encontra pautado pelo exercício intencional dessas mesmas práticas, e aí eles se tornam de certa forma excluídos. E muitas vezes, através de práticas excludentes, a escola assim determina o limite que o aluno pode e é capaz de aprender, ao invés de se constituir como um espaço de possibilidades, ampliando o acesso aos mais variados bens culturais. E para finalizar, quando constatamos a importância que tem sido historicamente atribuída à escola na sistematização, transmissão e produção de conhecimento, e quando analisamos as especificidades das práticas escolares em relação a outros espaços institucionais, percebemos que as relações de ensino na escola continuam sendo uma questão fundamental. A produção cada vez mais rápida e intensa de conhecimentos e a dinâmica cada vez mais acelerada de informações tem exigido a invenção de formas diferenciadas de ensinar e de aprender, que redimensionam e potencializam as condições e ações dos sujeitos nessa instituição. As transformações históricas têm demandado cada vez mais, ao invés de uniformidade, uma pluralidade nas relações de ensino, ou seja, de uma melhor metodologia do professor, né, de forma que possa contribuir verdadeiramente para o desenvolvimento daqueles alunos que são menos favorecidos, tidos como excluídos. A partir disso, o autor vai dizer que não basta apenas reconhecer essa pluralidade e necessidade de transformação. Nós precisamos nos posicionar como profissionais da educação que atuam de forma significativa nesses movimentos de transformação com compromisso, valores e concepções que sustentem de maneira eficiente e inclusiva a nossa atuação pedagógica. É isso, muito obrigada e essas são as nossas referências.